Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos hoje agora fazer um segundo vídeo sobre a servidão analisar, ainda com foco na esquematização. Nós vamos pegar a primeira avaliação formativa e vamos colocar ela como exemplo para a gente trazer um exemplo do que foi o nosso primeiro vídeo. Portanto, se você não assistiu o nosso primeiro vídeo sobre a esquematização do analisar concluindo, volte lá porque esse aqui é uma continuação daquele. A questão de história do analisar da avaliação formativa foi analisar as consequências da Revolução Francesa nos campos político e psicossocial, concluindo sobre as suas repercussões para as colônias luso-espanholas na América. Então, é uma interpretação razoavelmente simples, né? Não requer muita capacidade de interpretação para transformá-la em resposta. Mas vamos lá, a primeira fase ainda ela tem toda a questão de analisar, sempre tem um cheiro, sempre tem uma intenção, sempre tem uma essência. Tá? Então nós vimos no vídeo anterior as fases da esquematização da analisar, a primeira frase, o cheiro da questão, depois o brainstorm, analisar a conclusão, esquematizar desenvolvimento, em duas subfases, e uma quinta fase que é esquematizar a introdução. Então vamos partir para esse exemplo agora aqui. Então, primeiro, o cheiro da. Primeira coisa, então você vai pegar a questão, vai parar e refletir sobre ela, né? Vai destacar as coisas que você julga destacar. Eu fiz um código de cores aí, amarelo, verde, vermelho, sublinhando, tanto faz, tá? Então você vai adotar a sua forma, o que você vai destacar de ideia central, o que você vai colocar, como que vai fazer, concluindo, destacando, vai usar uma cor para cada um, é contigo, você vai fazer o que você quiser. O importante é que eu acredito que é muito interessante você usar isso, né? Em vez de ficar copiando tudo, fazendo aquele quadrinho e tal. Eu não sei, mas eu imagino isso, mas outros imaginam diferente, vamos respeitar, né? Na minha humilde opinião, isso aí é suficiente. Então, a primeira frase, então, eu senti o cheiro da questão, primeira fase. Tá? O que o cara quer, o que a ICM quer que a gente escreva? Tá? É isso que a gente precisa pensar inicialmente. O que a ICM quer que eu escreva? Tá? Então, ali, para mim não, para ele fica muito claro. Normalmente, você tem que chegar, no analisar, você tem que chegar na conclusão. Tá? A conclusão é a sua meta final. Para isso, você vai ter que analisar outro quesito para chegar àquela conclusão. Tá? Então, aqui nesse caso, você vai chegar à conclusão de que houve repercussões nas colônias luso-espanholas, tá? Das consequências da Revolução Francesa que você vai analisar. Tá? Ok, escreve isso. Tá? Então, o quê? Ao final do século XVIII, no início do século XIX, as colônias luso-brasileiras foram influenciadas pela Revolução Francesa, tanto em movimentos de revolta quanto das lutas pela independência, e também na instalação das repúblicas. Tá? Eu vou analisar as consequências da Revolução Francesa e concluir sobre esse processo. Não quer escrever? Não precisa. Ou precisa, depende, é você que vai decidir. Tá? Então, essa é uma questão de fácil entendimento. Talvez não precisasse escrever. Eu prefiro, agora se é para escrever, eu prefiro escrever isso, o que eu chamo de cheiro da questão, do que escrever todo aquele quadro com tudo. Eu não sei, eu prefiro. Mas vamos respeitar quem pensa diferente. Tá? A minha sugestão é escrever isso para você, em vez de copiar a questão, já copia o cheiro da questão. E aí você se baseia no cheiro da questão para montar o restante do seu esquema. Tá? Essa é a minha proposta. Na segunda fase, você já entendeu o cheiro da questão, já sabe o que a ICM quer. Agora você vai assim, pô, do que a ICM quer, o que eu tenho para responder? O que eu sei sobre esse assunto? O que eu sei sobre consequências da Revolução Francesa e o que eu sei sobre as repercussões nas colônias luso-brasileiras? É isso que você vai colocar no teu esquema. E aí, brainstorm. Já vai dividir, ainda mais que aqui já está amarrado o campo político e econômico, não tem nem o que pensar. Já vai colocar tudo que você sabe no campo político e tudo que você sabe no campo econômico sobre as consequências da Revolução Francesa e sobre as suas repercussões. Pode fazer junto, que nem eu fiz, tá? Listei tudo que eu sabia sobre as consequências da Revolução Francesa e depois coloquei do lado ali e repercuti. Ou você pode fazer um quadrado separado, tá?
e listar ali todas as repercussões que você conhece, que você sabe, para depois juntar quando você for montar o teu, a tua quarta parte lá do desenvolvimento. Pode ser uma coisa e pode ser outra, tá? Eu fiz assim, mas você pode perfeitamente escrever no campo político, no campo psicossocial e repercussões que eu conheço. E aí você escreve essas 3 colunas para você, esse teu brainstorm ser nesse sentido. Perfeitamente, não há nenhum inconveniente, você que sabe como fazer a sua resposta. E aí eu tenho a terceira, entro na terceira fase. Então, eu já sei o que a SM quer, já sei o que eu tenho para oferecer para a SM, já sei o que eu vou responder. Agora, onde é que eu quero chegar? Qual é meu objetivo? Tá? Que é a conclusão, tá? Imposta. Né? Então, eu vou fazer a minha conclusão imposta. Eu fiz questão de fazer várias abreviaturas aí, porque questão de tempo é fundamental, tá? Você quer escrever por extenso, tal, escreve. Como eu já falei, as abreviaturas precisam ser perfeitamente inteligíveis, a ponto de você ler e não se confundir. Tá? Então, mas eu gosto de usar a abreviatura porque a abreviatura poupa tempo e o tempo vai ser fator vital. Tá? Então, repercussões, eu fiz aí algumas as conclusões que eu imagino que fossem. Essas conclusões já foram baseadas no meu brainstorm, por isso que eu preciso fazer o brainstorm primeiro. Tá? Fazendo o brainstorm, já levantei várias ideias e, por minha conclusão final, eu vou ter que usar aquelas ideias para chegar a essa conclusão final. Então, eu fiz brainstorm, fiz as ideias, já fiz as repercussões, pô, e vou jogar ali, tá? E já vou tecer quais são mais ou menos os parágrafos. Então, primeiro, um parágrafo de encerramento, né, falando das repercussões no campo psicossocial e político, depois a síntese como padrão, que já está depois os 3 parágrafos, ou 4 ou 5 parágrafos conclusivos, sintetizando as diversas ideias levantadas ao longo do desenvolvimento. E, por último, um fecho com uma frase, se possível, de efeito, ou uma frase que tenha tudo a ver com a questão, mas mais com uma firula mesmo, né? Então, uma observação muito importante quando eu for fazer isso é o seguinte: é uma questão de analisar. Tá? Então, a conclusão, todos os parágrafos da conclusão precisam ser sintéticos, sintetizadores. Eu confesso que não sei exatamente qual é a palavra adequada aí, mas ele precisa englobar as duas partes no mesmo parágrafo. Senão você não está sintetizando, senão você está repetindo o que você já escreveu no desenvolvimento. Tá? Se você fizer um parágrafo sobre a República, por exemplo, influenciou para a construção da República Brasileira, na conclusão, você se reportar somente ao aspecto político, você está repetindo o que você escreveu no aspecto político. Então, na conclusão, você precisa escrever, ok, na República Brasileira, influenciando também no campo psicossocial, tá? Então, você tem necessariamente, você precisa jogar em cada parágrafo uma ideia que seja pertinente ao campo psicossocial e ao campo político, tá? Você precisa sintetizar. É isso que acontece com analisar. Começa com uma ideia única na introdução, ele se divide em duas no desenvolvimento e volta a sintetizar as duas partes com uma nova ideia na conclusão. Se você não está juntando essas duas partes, você não está analisando, você está fazendo uma repetição do que você escreveu lá em cima. Em parte, até é algo tipo uma repetição, mas é uma repetição onde você está inserindo dos dois parágrafos. Você falou em queda da nobreza e participação da burguesia no campo psicossocial, e você colocou a participação no campo político, você colocou que a burguesia passou a ativar politicamente no campo político, e aí agora você vai colocar as duas coisas. Houve a queda da nobreza, participação da burguesia, participação no campo político. Você juntou campo psicossocial com campo político, esse é o resultado da análise, é isso que tem que estar na conclusão, ok? Aí você teceu, já viu quais são os parágrafos da conclusão, você já sabe o que a SM pediu, já sabe o que você tem para responder, já sabe aonde você quer chegar e agora você vai traçar o caminho. Já tem teu objetivo lá na frente. Como que eu vou chegar àquele objetivo? Tá? Então, a primeira coisa, o caminho é o inverso, tá? Então você, para chegar na conclusão, você precisa saber o que você vai concluir parcialmente. Tá? Então, eu não vejo necessidade, já falei no outro vídeo, de se fazer as duas conclusões parciais, porque elas vão ser semelhantes. Mas você fazendo uma, você vai ter uma ideia como vai ser as duas. Eu gosto até de escrever essa uma por inteiro. Não precisa
Precisa? Não, precisar não precisa. Tá? Mas você tem que sair do esquema sabendo exatamente o que você vai fazer posteriormente. Tá? Então, eu gosto de escrever. Tá? Eu escrevi aqui a minha conclusão parcial. Uma das conclusões parciais. Conclui parcialmente que as consequências da Revolução Francesa no campo político, eu escrevi do campo político, do campo psicossocial vai ser parecido, né? Estão relacionados aos ideais republicanos, tripartição dos poderes, ascensão de Napoleão. Porque eu fiz parágrafos sobre isso ao longo do meu desenvolvimento. Eu vou fazer posteriormente, né? Eu já amarrei aí que eu vou fazer. Esses fatores impulsionaram nas colônias espanholas movimentos políticos que contribuíram decisivamente para o processo de independência e de estabelecimento das repúblicas de maior parte dos novos países. Então, eu já fiz um resumo, uma espécie de resumo das consequências da Revolução Francesa, que é o objeto da análise, e já apontei perfeitamente para a direção da minha conclusão imposta. E já alinhavei ali, ora, se eu fiz uma conclusão parcial assim, evidentemente eu vou ter que falar sobre esses ideais republicanos, tripartição de poderes e ascensão de Napoleão e as suas consequências. É isso que eu vou, assim que eu vou traçar o meu desenvolvimento. Feito isso, partimos ainda da mesma forma, né, aos demais parágrafos do desenvolvimento. Então, vou escrever ali, dividir as consequências da Revolução Francesa. Eu posso colocar a palavra desenvolvimento, ou eu posso colocar a ideia central aí como título. Eu, particularmente, prefiro assim. Se quiser escrever 2 desenvolvimento, não tem problema. Tá? Só que aí você vai escrever A, consequências da Revolução Francesa no campo político. B, consequências da Revolução Francesa no campo social. Tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Tá? Você poupa tempo e fica mais interessante. E aí eu vou colocar cada parágrafo, qual é o tópico que eu vou escrever em cada parágrafo, tanto no campo político como no campo social. Não tem por que eu ficar relendo isso aqui agora. Se chega na quinta fase, esquematiza a introdução. Tá? Introdução, da analisar, muito parecida com a introdução do apresentar. Se você não viu o vídeo sobre a introdução do apresentar, veja. Tá? Eu preciso aí analisar as consequências da Revolução Francesa. Então, o primeiro parágrafo, eu preciso escrever sobre essa ideia central, que é a Revolução Francesa. Então, um segundo parágrafo, situar essa revolução no tempo e ou no espaço. Eu coloquei aspectos vender, surgimento do iluminismo, então, situar no tempo e no espaço, como é história, eu não vejo necessidade de você situar a França no espaço. Tá? A França fica na parte ocidental da Europa, faz divisa com a Inglaterra, com o mar Mediterrâneo. Tá? Não vejo necessidade. Tá? Não vejo necessidade. Não vai te levar a nada. Tá? Você tem que basear em coisas que você vai usar ao longo do desenvolvimento. Um terceiro parágrafo com ideias adicionais, outro parágrafo com ideias adicionais, um parágrafo necessariamente relacionando, já na introdução, relacionando à conclusão, tá, imposta. Então, nesse caso, um parágrafo que trouxe reflexo, trouxe repercussões para as colônias, tá, e a ligação burra tradicional. Eu coloquei as palavras cuidado ali porque eu vou falar de transformação política da humanidade ou transformação das sociedades humanas, eu não posso adiantar ideias do desenvolvimento, na introdução. Então, eu vou escrever isso tomando o cuidado para não adiantar as coisas que eu já escrevi, que eu vou falar lá no desenvolvimento. Então, meu esquema ficaria o meu esquema, não é o seu, esse é o meu. Tá? Você quer fazer igual? Pode fazer. Se tem ideias diferentes, não concordou? Nenhum problema, você precisa fazer um esquema. Tá? Esse esquema deve ser feito aproximadamente em meia hora. Tá? Então, aproximadamente meia hora, um outro esquema de cerca de 15 a 20 minutos no máximo ali para o apresentar, e aí você está começando a prova entre 40 minutos e 1 hora depois do início do horário, começando a escrever a prova. Depende da sua velocidade, da sua capacidade de fazer esse esquema, tá? Então, não pule etapas, o esquema é muito importante. Evidentemente, assim, o ideal seria fazer um rascunho para depois fazer a questão. Impossível. Não dá tempo. Então, ali, tá bem claro aí, eu acredito que talvez não dê para ler, porque as letras ficaram muito pequenas, mas dá para entender o que seria essa minha folha de rascunho, assim seria o meu esquema, tá? Ok, gente? Era isso. Obrigado por estar comigo. Até a próxima e um forte abraço.